Amém, irmãos. Vamos começar a meditação da nossa escola bíblica de hoje e eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Eu tava ouvindo o livro de Malaquias e aí estava ouvindo o capítulo 3 de Malaquias, né? Onde o Senhor diz: Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, Senhor, me dá dentro da Bíblia um exemplo para que eu possa estudar, né? E que eu possa também compartilhar com os irmãos. E aí o Senhor me levou a meditar em duas passagens na Bíblia, no Evangelho de João, o capítulo 5 e o capítulo de número 9, né? Ambos falam de dois homens que tinham algo em comum. E esse algo em comum era uma deficiência, né? Então nós sabemos que nós não podemos usar, né, posição social, cor, né, posição financeira, né, como parâmetro para definir, né, quem serve e quem não serve a Deus. Nós podemos usar como parâmetro as atitudes, né? A forma em que a pessoa vive, né? E como ela lida com a palavra de Deus. Então, o Senhor me deu esses dois personagens como exemplo e eles retratam bem, eles nos dão assim uma noção exata sobre o assunto, né? Lá em Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 ao 31, eu não vou ler, eu vou apenas citar para os irmãos. Ali nós podemos ver, né, que de fato a situação financeira e a questão social, elas não podem ser usadas como parâmetro, né, para definir se alguém serve a Deus ou não. Então ali a gente vê um pobre, né, que não tinha nada, um homem que vivia à margem da sociedade e que, ao morrer, ele alcançou a salvação da sua alma. Ao passo em que o rico, que tinha tudo, não lhe faltava nada, né? Ao partir desse mundo, ele perdeu a salvação da alma dele. Então, nós não podemos usar essas situações como parâmetro, né? Para nós, então, definirmos, né, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, irmãos, eu vou pedir para alguém ler para nós aí, João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 7. E outra pessoa lê para mim, João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 7. Né? Interessante. Aliás, ao versículo de número 6. João 5, do 1 ao 7. E João 9, do 1 ao 7, tá bom? Então vamos ler essas duas referências para nós então darmos início à nossa meditação e nós então identificarmos as diferenças entre essas duas figuras, né? E nós vamos, no final de tudo, nós vamos ver que há uma grande diferença entre esses dois homens, amém? Amém. Então alguém lê João 5, do 1 ao 7 e João 9, do 1 ao 7 também. Amém? Vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das oliveiras. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o momento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor,
Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexer. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Amém? João 9, do 1 ao 7. Alguém lê para nós aí, por gentileza? Amém. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto e digo à noite: vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Então, queridos, nós vimos que esses dois homens, eles tinham algo em comum. Um era cego e o outro era paralítico, né? E ambos conviveram por um tempo com esses problemas. No caso do paralítico, a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Então eu percebo, nós podemos entender que aquele homem ele sofria com aquela deficiência, né? Ele conviveu com aquela deficiência durante 38 anos. Ao passo em que o homem cego, a Bíblia não diz quanto tempo ele conviveu com a cegueira. A Bíblia diz que ele nasceu já cego. O paralítico, ele não nasceu cego. E aqui nós vamos começar, né, a ver alguns detalhes sobre esses homens. O primeiro detalhe que eu trago aqui, irmãos, é que o paralítico, ele estava sofrendo as consequências de um pecado que ele havia cometido. E aonde eu encontro base para afirmar isso? João capítulo de número 5 e o versículo de número 14, quando Jesus, né, encontra ele no templo e Jesus diz assim: olha, você agora está curado, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior. Então o que nós podemos perceber aqui é que aquele homem, ele estava paralítico e a deficiência dele era uma consequência de um pecado que ele havia cometido. Irmãos, deixe-me só abrir um parênteses aqui. Nós não podemos pegar este texto isolado aqui e andar dizendo que todo mundo que tem uma deficiência é deficiente porque pecou, porque cometeu algum pecado. Notem que o cego, ele nasceu, né? Ele já nasceu sem visão. Então, a diferença aqui, o cego nasceu sem visão, portanto, ele não estava sofrendo consequência de nenhum pecado, nem dele e nem dos pais, né? Por exemplo, existem pessoas, que é o meu caso, eu nasci enxergando normal, só que com 1 ano e 8 meses eu tive sarampo e eu perdi a visão. Então nós não podemos generalizar e não podemos usar um texto isolado para dizer que todo mundo que tem uma deficiência é deficiente porque pecou. Inclusive, eu já vivi uma experiência onde uma pessoa disse para mim: você é cego por causa do pecado, você é cego porque você cometeu um pecado, né? E eu disse a essa pessoa: não, eu fiquei cego, eu tinha 1 ano e 8 meses, né? Eu vou até falar um pouco sobre isso mais tarde, né, em outro tópico. Então, irmãos, não significa dizer que todo mundo que está passando um problema, uma enfermidade, ou qualquer problema, né, de ordem até mesmo financeira, porque hoje, né, infelizmente, muitos dizem assim: olha, se o fulano está passando problema, ele não está bem com Deus, ou ele está em pecado, ele está em falta com Deus, porque o servo de Deus não pode passar lutas. O servo de Deus não pode passar problemas, o servo de Deus não pode passar dificuldade. Isso não é verdade, né? Só que no caso desses dois homens aqui,
eu observo esse detalhe, que de fato o paralítico, né, ele estava sofrendo as consequências de um pecado que ele havia cometido. Tanto é que Jesus disse, olha, você agora está curado. Cuidado, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior, né? Então é interessante nós observarmos, né, nas Escrituras Sagradas, né, esse detalhe aqui envolvendo esses dois homens, né? O homem lá do tanque de Betesda e o homem, né, que lá do tanque de Siloé. Então há esse detalhe entre esses dois personagens que eu achei interessante trazer aqui para nós meditarmos e aprendermos, né? O segundo detalhe que eu trago aqui, né, é que o paralítico, irmãos, o paralítico ele não teve que fazer nada. Olha só, o paralítico não teve que fazer nenhum esforço além dele estar ali, né? Ele não teve que fazer nenhum outro esforço para ser curado além do que ele já tinha feito, que era de estar ali, né? A Bíblia diz que ele, lá no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele, né? E a Bíblia diz, e sabendo Jesus que havia muito tempo que aquele homem estava naquele estado, Jesus perguntou, queres ficar curado? Né? Ao passo em que o homem cego, ele teve que fazer um esforço, né? Ele teve que lavar os olhos dele lá no tanque, né? Quando Jesus disse, né, vá lavar, né, o seu rosto, os seus olhos no tanque de Siloé. Então, com isso, nós compreendemos que Deus, ele não faz nada, né? Ele não faz por você aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Deus, ele vai fazer por nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Então, é importante nós observarmos este detalhe aqui, né, com relação a esses dois homens, né? Notem que quando Jesus ele foi curar o paralítico, a Bíblia diz que Jesus perguntou, você quer ficar curado? Né? E aí Jesus o curou. Ao passo em que o homem cego, Jesus disse, vá lavar os seus olhos, né, no tanque de Siloé. Então é muito interessante, esses detalhes eles são interessantes. E eu quero aqui abrir um parêntese, irmão, para trazer algumas observações, né? Por que aquele homem ele não fez nenhum outro esforço além do que ele já havia feito de estar ali, né? Entre todos que estavam ali, irmãos, ele era o único que não tinha a mínima possibilidade, a mínima condição, né, de pular naquele tanque. Ao passo que, né, o homem cego, Jesus mandou ele lavar os olhos dele lá. Por quê? Porque Jesus sabia que ele tinha capacidade de ir até o tanque. Jesus sabia que ele tinha condição de ir, porque ele conhecia o lugar, né? Então, uma pessoa que não enxerga, ela tem habilidades, né? Eu já falei isso aqui uma vez, que eu estava com a Neide no ônibus, e aí apareceu um cadeirante para subir, né, para entrar no ônibus, e eu vi a dificuldade que ele tem, né? Aí eu fiquei pensando, claro, que nenhum dos dois é bom, né? Não é bom ser cego, nem é bom ser paralítico, não é bom ser cadeirante. Mas ali eu fiquei pensando, bom, é melhor eu não enxergar, né? Porque eu não consigo me imaginar sem as minhas pernas. Eu não consigo imaginar sem, né? Eu não consigo me imaginar, né, sem conseguir andar. Deve ser horrível, né? Então, observando esse detalhe, aquele homem ele não tinha a mínima possibilidade, né, de realmente pular ali no tanque, né, para ser curado quando as águas eram agitadas, porque a Bíblia diz que quando um anjo agitava as águas, qualquer doente que entrava era curado, né, de qualquer enfermidade. Então, assim, eu quero aqui abrir um parênteses, né, para falar para os irmãos o seguinte. Por exemplo, se você tem contato com alguém que não enxerga, e essa pessoa frequentemente frequenta a sua casa, né, você precisa ter cuidado com relação, por exemplo, à arrumação da casa, né? Um dia desse eu fui na casa da irmã Rosana, e aí eu percebi que tinha algo fora do lugar, né? Mas graças a Deus eu consegui perceber ali. Mas é interessante você observar esse detalhe e dizer, olha, fulano, eu mudei tal móvel de tal lugar. Olha, eu fiz essa mudança aqui, né? Então, por exemplo, se você tem um parente, né,
que não enxergue, que more ou que frequente a sua casa, é importante, né? Só esse detalhe, né? Para quê? Para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Por exemplo, a pessoa pode esbarrar e pode derrubar alguma coisa, né? Pode derrubar um móvel. Por quê? Porque ela está acostumada com a casa daquela forma, né? Então é importante nós observarmos esses detalhes. Eu, por exemplo, vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu gosto muito de cozinhar, né? E aí a pessoa que trabalhava na minha casa, na época, ela foi arrumar a cozinha e ela terminou tirando as coisas do lugar e eu tinha tudo organizado. Por exemplo, sal num lugar, o tempero em outro. E aí o que ela fez? Ela colocou, né, sem maldade, ela trocou de lugar. E aí no lugar do sal ficou o fermento. E eu estava fazendo um peixe e eu coloquei o fermento no peixe. Pensa aí, irmão, daqui um pouco daqui um pouco começou a subir aquele negócio, né? Ou seja, é importante você ter esse cuidado, né? Então, nós que não enxergamos, nós temos habilidade, mas é importante lembrar que nós também temos as nossas limitações. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, em uma igreja com o Cleverson, e aí o Cleverson terminou a pregação, e eu nunca tinha ido naquela igreja, eu não conhecia o espaço físico dali, e aí eu fiquei esperando, terminou o culto, todo mundo saiu, inclusive o Cleverson, eu fiquei sozinho lá no púlpito. Aí falou: Mimi, eu esqueci de você, eu esqueço às vezes que você é cego. Então, você não pode esquecer, né? Se você convive com alguém que não enxerga, não caia nesse negócio de esquecer que ele não enxerga não, porque de repente você pode até, né, sem querer, claro, sem maldade, você pode causar, né, causar um acidente. Então é importante nós lembrarmos isso aqui, né? Só abrir um parênteses aqui sobre essa questão. Então esse homem, irmãos, ele tinha condições de ir até o tanque, né? Certamente ele convivia ali naquele lugar por muito tempo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde, eu corria no lugar onde eu fui criado. Nós tínhamos uma brincadeira que os meninos gostavam, que era da cobra cega, né? E aí, para quem enxerga, amarra um pano na cara, né? Era uma brincadeira antiga de criança. Hoje as crianças não querem mais brincar, né? As crianças hoje só querem saber de celular, de computador, essas coisas modernas. Mas na nossa época a gente brincava, né? E aí amarrava um pano no rosto, só que aí eu tinha vantagem, né? Como eu já não enxergava mesmo, eu não precisava amarrar o pano, mas eu também levava vantagem com relação aos outros. Por quê? Porque eu conhecia o espaço físico, eu dominava bem, eu corria ali naquele lugar, então eu me saía super bem, né, ali nessas brincadeiras de criança. Então, Jesus, sabendo que aquele homem tinha condição de lavar os olhos dele no tanque, Jesus disse: vai lá lavar os seus olhos, né? E ele foi, né? E ao passo em que o paralítico não. Por quê? Porque o paralítico ele não tinha a mínima possibilidade, né, de entrar no tanque. Então, Jesus é justo, né, irmão? O Senhor é justo, ele não ia mandar o homem fazer algo que ele não podia fazer, né? Então, só lembrando, Deus só vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. O terceiro detalhe que eu trago aqui, entre esses dois homens, é que o paralítico, irmãos, ele não tinha família. E se ele tinha, essa família dele era muito ausente, né? Se ele tinha, essa família era muito ausente, né? Porque a Bíblia diz, quando Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? Lá no versículo 7, o que ele diz? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, né? Eu não tenho ninguém. E cada vez que eu tento entrar, alguém já passou no meu lugar e já entrou, né? Em outras palavras, já era. Não tenho mais, eu não tenho como entrar no tanque, né? Então, esse rapaz, se ele tinha família, a família era muito ausente. Irmão, deixa eu me dizer uma coisa para você. Nunca se sinta só. Sabe por quê? Porque você sempre vai ter o Senhor ao seu lado. Aquele homem não tinha ninguém para colocá-lo no tanque. Aquele homem não tinha ninguém para acompanhá-lo naquele lugar, mas ele pôde contar com a ajuda do Senhor. Ele pôde contar com a misericórdia do Senhor, né? Então, se você tem Cristo, você tem tudo, né? Eu lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, né? Quando eu tive que me separar e que eu estava chorando de madrugada sozinho, eu dizendo: Senhor, eu perdi tudo, perdi casa, perdi família, perdi tudo. E o Senhor disse: quem disse que você perdeu? Quem disse que você não tem família? Quem disse que você não tem casas para morar? O Senhor disse: você tem uma família muito grande e você tem muitas casas para morar. Irmãos, e eu vivi
os irmãos conhecem a minha história, 2 anos e meio que eu não tinha, né, um local fixo para morar, mas eu nunca dormi na rua, eu nunca passei fome, eu nunca passei necessidade, porque o Senhor sempre levantou uma família para cuidar de mim. O Senhor sempre levantou uma família que me oferecesse um teto, que me oferecesse um local para dormir, que me oferecesse uma mesa para eu poder almoçar, jantar, né? Nunca me faltou nada. Então, aquele homem não tinha família, mas ele pôde contar com a misericórdia de Deus, né? Você que está assistindo essa mensagem, você pode ser sozinho no mundo, você pode não ter filhos, você pode não ter mais pai nem mãe, você não pode ter mais família, mas saiba de uma coisa, se você tem Cristo, você tem tudo, né? Ao passo em que o homem cego, ele tinha família, né? O homem cego, ele tinha uma família, né? Isso está lá em João capítulo 9, né? Você pode confirmar aí, que aquele homem, o cego, ele tinha uma família, né? Está lá em João capítulo 9, do versículo 15 em diante. Então ele tinha uma família. E uma família, irmãos, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa, na vida de alguém. Uma família faz toda uma diferença. Aquele homem cego, ele tinha família. E além dele ter família, ele era um homem popular, né? Aqui o quarto detalhe que eu trago aqui, que o cego, ele era um homem popular. Ele estava no meio do povo. Tanto é que quando eles viram ele, você pode ver lá a partir do versículo 8, os vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo lá pedir esmola, mas não é esse aí o cego? Não é aquele que estava lá, que vivia pedindo esmola? Aí um dizia, não é esse não, não, é esse aí sim. Ao passo em que o paralítico, ele não era popular. E vocês observaram um detalhe, que depois que ele foi curado, só quem teve contato com ele foram os líderes judeus? Só eles tiveram contato, quando eles disseram para ele, olha, hoje é sábado e não é lícito você carregar a sua cama hoje. Ele disse, o homem que me curou, né, disse que eu podia fazer, que eu podia carregar a minha cama, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante, né? Deixa eu ver aqui só para conferir para os irmãos. Aí João 5, do versículo 10 ao versículo 11. Alguém pode ler? João 5, 10 e 11. Vamos ver só para a gente confirmar, né, esse detalhe que eu estou falando aqui, né? Depois dele ser curado, né, ele teve contato apenas com os líderes. Achou isso, Sofia? Pode ler, por favor? Por isso os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. Olha que coisa interessante. E eu me lembrei de um detalhe, irmãos. Eu conheci uma pessoa, que essa pessoa dizia assim, eu não gosto de povão, eu não gosto da massa, eu gosto da elite, eu gosto de estar perto dos pastores, eu gosto de estar perto do presidente da igreja, eu gosto de estar perto, né, da elite, porque eu não gosto do povão, não, né? Eu conheci uma pessoa que dizia isso, né? E tem gente, irmãos, que não gosta de estar no meio dos irmãos. Tem gente que não gosta de ter comunhão uns com os outros. Tem gente que não gosta de ter comunhão com aqueles irmãos mais humildes. Eles preferem ter comunhão só com a elite. Tem gente que não ajuda os pobres, mas ele é capaz de dar um carro para alguém que já tem, né? Por exemplo, eu não sou contra, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não vá me interpretar mal. Eu não sou contra você que congrega em um ministério, honrar o seu pastor, eu não sou contra. Agora, o que a gente precisa observar? Ao invés de eu dar um carro para um pastor que já tem um carro, não é melhor eu ajudar alguém que não tem? Não é melhor eu ajudar algumas pessoas que estão passando dificuldade? Né? Por exemplo, eu conheci um irmão que ele não dava o dízimo na igreja. Isso para muitas pessoas é um escândalo, né? Isso para muitos ministérios é um escândalo. E até dizem o seguinte, que a pessoa está roubando Deus, né? E aqui, olha só, irmãos, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quem habita em nós é o Espírito Santo. Lá em Malaquias capítulo 10, quando fala do dízimo, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Ou seja,
era para o sustento dos levitas. E hoje, irmãos, eu encontro base bíblica, e é claro, você pode discordar de mim, você tem todo o direito, mas eu encontro base bíblica para dizer o seguinte, que esse irmão, ele não estava errado. E aí ele me disse o seguinte, irmão, sabe por quê que eu não dou o dízimo lá no templo? Ele falou, vou te explicar por quê. Que quando eu me converti, o pastor ia na minha casa todo dia. O pastor almoçava comigo, o pastor jantava comigo, o pastor ia na minha casa todo dia. E eu comecei a observar, mas lá na igreja não tem outros irmãos? Mas lá na igreja não tem uns irmãos que são pobres? Por que o pastor vem visitar só a mim? Só porque eu sou rico? Né? E ele começou a observar isso. E a partir desse momento, ele passou a fazer o seguinte, ele pegava o dízimo dele, e aí ele ajudava os irmãos da própria igreja que ele congregava, aqueles irmãozinhos que não tinham condições, que eram pobres, e ele começou a ajudar essas pessoas, e assim ele faz até hoje. Irmãos, eu encontro base bíblica para dizer que esse irmão não está errado. Por quê? Porque se o Espírito Santo habita em nós, né? E se nós cuidamos uns dos outros, nós estamos cuidando da casa do Senhor, né? Porque definitivamente a casa do Senhor não é um templo feito de pedras. Um templo, a casa do Senhor não é a igreja física, é a igreja espiritual. Ou seja, Jesus disse que aonde um ou dois ou mais se reúnem no nome dele, ele está presente. Ou seja, ali é a igreja, né? E é claro que você deve ajudar na igreja onde você congrega, né? Não estou dizendo que você não deve ajudar, não estou dizendo que você não deve, né, cuidar do seu pastor, eu só estou dizendo, né, que se você pode, né, ajudar outra pessoa, irmão, ajude aqueles que precisam, né? E eu não vejo base bíblica para dizer que as pessoas que fazem isso estão roubando, que as pessoas que fazem isso estão desobedecendo a Deus, as pessoas que fazem isso estão descumprindo o mandamento do Senhor, né? Porque o Senhor disse, trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, né, Atos dos Apóstolos, por que Atos dos Apóstolos deve ser o nosso modelo? Porque a Bíblia diz que lá não havia ninguém que passasse fome, não havia nenhum necessitado. Por quê? Porque os irmãos supriam as necessidades uns dos outros, né? E você não vê a Bíblia dizer que os irmãos, os apóstolos, faziam campanha para arrecadar dinheiro ou utilizavam o dinheiro de forma errada. Era todo usado de acordo com a necessidade de cada um. Então, observando aqui esse detalhe, irmãos, o homem cego, ele era popular, ele era povão. O povo via ele ali direto, o povo sabia quem era ele, ao passo em que o paralítico não. Tanto é que o paralítico, né, quando ele foi curado, só quem teve contato com ele foram os líderes. E daí você não ouve mais falar dele, né? Você não ouve mais falar dele. Depois que Jesus encontra ele lá no versículo 14, ali, você não tem mais ali, a Bíblia não faz tanta menção dele mais, né? Então, esse é mais um detalhe que eu achei interessante, né? O homem cego era povão, era popular, e já o paralítico, não, o paralítico era, né? O paralítico, ele era, digamos assim, mais ali da elite, era conhecido mais ali da elite. Então, irmão, nós precisamos, sabe, nos confraternizar, precisamos ter comunhão uns com os outros, independente da pessoa ter condição ou não, independente da pessoa ter, né, o que oferecer ou não. Tem gente que só dá presente para quem pode retribuir. Tem gente que só ajuda quem pode ser aquele que pode retribuí-lo, né? Mas Jesus disse que nós temos que ajudar aqueles que não podem nos retribuir. Nós temos que abençoar aqueles que não podem, né, devolver a nós aquilo que eles estão recebendo. Então, é interessante nós observarmos esse detalhe também. Mais um detalhe que eu trago aqui sobre esses dois irmãos. E esse detalhe também é muito interessante. O cego, ele foi expulso. O cego foi expulso, irmão, da congregação, do sistema religioso da época. Por que ele foi expulso? Porque ele defendeu Jesus. Vamos ver. João, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo de número 34. A gente vai ver isso. Acha isso, Sofia, por favor? João 9, do 15 ao 34. Esse homem, ele foi expulso da congregação. Ele foi expulso do sistema religioso. Por quê? Porque ele defendeu a verdade, né? Antes da Sofia ler essa passagem, eu quero contar aqui dois
Dois exemplos aqui para os irmãos. Eu tive em uma cidade do interior de São Paulo, não vou dizer o nome da cidade nem o nome das pessoas envolvidas nesse caso, tá? Eu tive numa cidade do interior de São Paulo, onde eu fui numa igreja à noite, um dia se eu não me engano, era uma quarta, era uma quinta. E aí, quando eu cheguei lá, o Senhor mandou eu dar um dinheiro que eu tinha para o irmão. Eu tinha 100 reais, eu não conhecia o irmão, não sabia quem ele era. O Senhor falou assim, dá esses 100 reais para ele. Aí eu falei, irmão, Deus está mandando eu te dar isso aqui. E ele começou a chorar. Ele disse, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí o Espírito Santo falou assim, escuta ele. Você precisa ouvir o meu servo. Ele falou, irmão, você pode almoçar na minha casa amanhã? Eu falei, posso. E quando eu cheguei na casa dele, ele me contou o seguinte, ele orou 9 anos ele orou para receber uma indenização no valor de 300 mil reais. Nesses 9 anos ele fez jejum, ele fez vigília, ele orou em monte, ele fez campanha de oração, foram 9 anos. E quando ele recebeu essa indenização, ele com maior boa vontade, né? Porque, irmãos, existe uma coisa no sistema hoje, sistema religioso, que você é obrigado a declarar que você é dizimista. Você é obrigado, se você é obreiro principalmente, se o seu pastor não souber que você é dizimista, você vai ser tirado do cargo. Então existem ministérios que são obrigados, fazem relatórios. Sabe uma coisa que eu acho absurdo? Na hora do culto diz assim, vamos orar pelos dizimistas fiéis. Né? E os outros que não dão dízimo não podem receber oração? Enfim, e esse irmão então foi, né, levou 30 mil reais de dízimo. Olha como ele era fiel ao Senhor. 30 mil reais. Mas ele poderia fazer isso, irmãos, sem se identificar. Ele poderia colocar os 30 mil lá na salva, poderia, né, dar na igreja sem precisar dizer que era ele. Só que o sistema obriga as pessoas a fazer isso. E aí ele colocou lá no envelope o nome dele e tudo. E para surpresa dele, ele já congregava nessa igreja há muito tempo, para surpresa dele, no dia seguinte, o secretário do presidente da igreja, né, procurou ele. Falou, irmão, o pastor presidente quer falar com você. Ele falou, mas falar comigo? Quanto tempo eu congrego aqui? Esse pastor nunca me procurou. Mas ele está preocupado com o irmão, porque o irmão, ele sabe que o irmão pegou uma boa quantia de dinheiro, e o irmão não sabe administrar, e ele está preocupado, ele quer te ajudar a administrar esse dinheiro. Aí o irmãozinho foi lá, coitado, inocente. Quando ele chegou lá, ele falou, irmão, estou preocupado com você, vi que o irmão deu um bom dízimo, né? O irmão recebeu 300 mil, claro, pelo valor do dízimo, ele sabia quando ele tinha recebido. Ele falou assim, irmão, eu quero te ajudar a administrar. Ele falou, eu preciso de 170 mil reais emprestado. Você me empresta 170 mil e eu te pago 5% de juro durante um ano. E no final de um ano, eu te devolvo o dinheiro. Aí, o que o irmão fez? Emprestou os 170 mil. Irmãos, e até o dia de hoje, o irmão nunca recebeu esse capital. Aí o que acontece? Quando eu estava na casa dele, ele me contou essa história. Aí eu orei por ele, passei um dia na casa dele. Irmão, eu percebi que ele estava passando necessidade. Quem estava mantendo a casa dele era o genro dele. E um dia de madrugada, misericórdia, irmão, misericórdia. O Senhor disse para mim, filho, vai lá e fala para ele pagar o meu servo e fala para ele não fazer mais isso com o meu povo. Falei, não, Senhor, eu não, Senhor, manda outro. Irmãos, eu passei a noite inteira dando uma de Jonas. Não, Senhor, envia outro. Não, Senhor, não vou, não quero ir. Mas aí nós não nos comandamos, né? Nós não nos mandamos. E aí no dia seguinte eu fui, não falei nada para o irmão, não contei nada para o irmão. E quando eu cheguei lá, aquele pastor me recebeu e disse, falei, pastor, eu queria falar com o senhor. Ele disse, quem é você? Quem é você? Né? Aquele tipo, quem é você para querer falar comigo? Ele disse, eu sou muito ocupado, fala logo, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Aí eu falei, não, irmão, se eu tenho um tempinho para falar comigo, ele disse, fala logo. Eu falei, a gente pode sentar num lugar assim reservado? Ele disse, não, fala aqui mesmo, eu não tenho tempo para perder não. Aí a gente sentou num banco assim, eu achava que ele ia me levar no gabinete dele. Aí eu falei, vamos orar, irmão, pra gente conversar. Ele disse, não, irmão, não tenho tempo para essas coisas não, fala logo, o que você tem para falar? Eu falei, misericórdia, Jesus. Aí eu falei, irmão, é o seguinte,
é que eu estava orando e o Senhor falou isso comigo no meu coração, para você pagar o fulano. Você está devendo fulano, pegou um dinheiro emprestado dele e até hoje você não pagou. Aí ele falou, sabe por que você é cego, rapaz? Você está cego porque você está em pecado. Quem te cegou foi o pecado que está em ti. É por isso que tu está cego. Eu falei, não, querido, eu fiquei cego, eu tinha 1 ano e 8 meses de idade. Aí ele falou assim para mim, não, você está cego por causa do pecado. E isso que você está falando aí não vem de Deus. Isso aí não tem nada a ver, isso é coisa sua. Irmãos, eu nem conhecia o irmão, né, do qual ele tinha pego dinheiro emprestado. Eu não conhecia ele, não sabia da história. E então, irmãos, eu fiquei observando, né, e esse pastor, ele proibiu os pastores daquela cidade de me convidar para pregar nas igrejas. Eu sou proibido de pregar nessa cidade. Os pastores desse ministério não podem me convidar para pregar nessa cidade. Eu estou proibido. Por quê? Por causa do sistema religioso, né? Por quê? Porque ele estava enganando o irmão, né? E o Senhor, né, me deu essa tarefa para falar com ele. E o pior, irmão, que não era só esse irmão que era enganado. Tinham outros irmãos sendo enganados. E o pior, irmãos, a fama desse homem nessa cidade, muitos chamam ele de o pastor do diabo. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste, irmãos, né? Coisa muito triste, né? Então, o cego, ele foi expulso. Por quê? Porque ele defendeu a verdade, porque ele defendeu Cristo, né? Recentemente nós temos o caso de uma irmã lá em São Paulo, fizemos um culto na casa dela e ela foi praticamente não, ela foi tirada da congregação. Ela foi expulsa da congregação, por quê? Porque ela estava obedecendo o mandamento do Senhor, lá em 1 João 7, que diz, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então isso é um mandamento do Senhor, né? Se nós estamos na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós temos que estar juntos uns com os outros. Mas o que existe hoje, infelizmente, irmãos, são pessoas que obedecem o homem cegamente, né? Como aquele paralítico, né? Ele obedeceu os líderes cegamente e foi lá, né? Entregou Jesus, né? Então nós não podemos obedecer o homem cegamente. Eu digo para os irmãos que congregam aqui comigo, se um dia eu der um conselho errado para você, não me siga, não me obedeça não. Nós não podemos obedecer o homem cegamente. Se tem alguém que nós podemos obedecer de olhos fechados é o Senhor, mas o homem não, né? Mas existem pessoas, né, que estão tão presas ao sistema religioso que não importa o que o líder faça, ele obedece ele. Não importa o que o líder mande ele fazer, ele obedece o líder, né? Existem pessoas, irmãos, né, no sistema religioso que são proibidos de ter comunhão com outras pessoas, né? Recentemente aqui eu conheci o caso de uma irmã que congregou em um ministério onde tinha uma outra irmã que a liderança proibia elas de ter contato umas com as outras, né? Uma não podia ser amiga da outra, né? Então, irmãos, isso não pode acontecer no nosso meio, né? E o cego, ele foi, né? Ele já tinha sido curado, né? Já não era mais cego. Ele defendeu o Senhor. Vamos ver aqui. João 9, do 15 ao 34. Leia isso, Sofia, por favor. Amém. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo. Respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve diversão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram, este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem
e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores do Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Então, irmãos, olha, notem que houve todo um diálogo, né? Eles chamaram esse homem não apenas uma vez, e todas as vezes esse homem defendeu Jesus, defendeu a verdade, defendeu a palavra, né? Porque Jesus é a palavra. E a Bíblia diz que ele foi expulso por defender Jesus. Ele foi expulso por defender a verdade. Então, hoje isso acontece no nosso meio, né? Muitos são excluídos de ministérios, muitos são rejeitados, né? Muitos são oprimidos, perseguidos, porque que já havia sido curado, já não mais era cego, ele defendeu a palavra, enquanto que o paralítico não. E o paralítico também foi curado. Mas veja o que o paralítico fez. Vamos ver. João 5,15. Abre aí, Sofia. João 5. Vamos ver do 14 ao 15. Né? Jesus encontra aquele homem no 14. E vamos ver o que ele fez. O contrário do que o homem cego fez. Pode ler? Amém. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Olha só, irmãos, coisa interessante. Notem, tem um detalhe aqui que eu não anotei, mas vocês sabiam que esses dois homens, o cego, ele foi curado, e não foi ele quem foi procurar os líderes. Não, as pessoas o levaram até os líderes judeus. Ao passo em que o paralítico não, ele mesmo foi. Ele fez pouco caso do Senhor. O paralítico, ele fez pouco caso. Jesus deu advertência para ele: olha, cuidado, não peque mais, né? Mas ele fez pouco caso. Ele não ligou para o que Jesus tinha dito, né? Ele pouco se importou. E aí o que ele fez? Ele foi atrás dos líderes, né? Ele foi ingrato, né? Ele fez pouco caso e ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus, né? Ao passo em que o cego não. O cego foi curado, né? Glorificou a Deus e defendeu o Senhor Jesus diante dos líderes. Mais um detalhe que eu trago aqui é que os dois tiveram encontros com o Senhor. Os dois. Os dois tiveram encontros com o Senhor. O cego, lá em João capítulo 1, aliás, capítulo 9, do versículo 1 em diante. O coxo, né? Aliás, o paralítico, lá em João 5, né? Do 1 até o 7, ele teve encontro com Jesus. Ambos tiveram encontros com o Senhor. Ambos. Mas somente um deles dois. Somente um deles creu em Jesus. Adorou o Senhor
e reconheceu ele como Messias. Vamos ver João 9, do 35 ao 38, para a gente encerrar. Vamos lá, João 9, 35 e 38. Jesus ficou sabendo que eles tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo, e quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo. Amém, até isso, filho. Irmãos, notem, Jesus ficou sabendo que o homem tinha sido expulso por defendê-lo. Jesus ficou sabendo que aquele homem tinha... Vocês lembram que os pais, quando eles foram interrogados, e os líderes falaram: esse homem é filho de vocês? É. E é verdade que ele nasceu cego? É, nós sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego. Agora, quem curou ele nós não sabemos, e como ele foi curado também não. Perguntem para ele é maior de idade, ele vai explicar para vocês. Por que eles deram essa resposta para os líderes? Que eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, porque havia já um combinado entre os líderes judeus expulsar todos aqueles que reconheciam Jesus como Messias. E tem muita gente hoje, irmãos, que está apegado a um sistema religioso, está apegado a templo, né? Está apegado a homens, a cargos, que não consegue mais defender a verdade, que não consegue mais, né, lutar pela verdade. Às vezes até vê uma injustiça, às vezes até vê alguém sofrendo uma injustiça, mas por causa do cargo, por causa do sistema, por causa do título, essa pessoa não tem coragem de tomar uma atitude. Vocês sabiam, irmãos, que tem pastor que para manter o título ele tem que pagar? Eu conheci um pastor que ele me falou que ele paga uma taxa, se não me engano, R$800. Todo ano ele tem que pagar essa taxa. Para quê? Para ter o título, né? E por conta desse título, ele não... por conta desse título, ele aceita muitas coisas, irmãos. Eu já vi ele aceitando tantas coisas, eu falei: meu Deus do céu, irmão, por que o irmão não tomou uma atitude? Não, porque senão eu vou perder o meu título de pastor. Senão vão tirar o meu título, eu não vou ser mais pastor. Aí eu falei assim: mas irmão, mas você está pastoreando? Não, eu não estou pastoreando, mas tem o título de pastor. Irmãos, pastor é aquele que tem um rebanho, né? Aquele que só tem um título, né? Para mim não é pastor. Só tem um título, só um papel. Não, o pastor é aquele que tem um rebanho, é aquele que cuida de pessoas. Mas tem pessoas hoje que por conta do sistema religioso, né, tá preso a cargos, tá preso a homens e não consegue mais defender a verdade. Não consegue mais, né? Eu conheci um caso de um irmão, uma irmãzinha que chegou a pedir uma cesta básica para um pastor. Aí ele falou assim: irmã, daqui a 3 dias a irmã vem aqui no meu gabinete. Daqui a 3 dias. Aí o irmão viu, foi lá, comprou uma cesta básica, deu para a irmã. Passaram-se quase 2 semanas, aí o pastor falou: irmão, você sabe aquela irmãzinha que me pediu uma cesta básica? Ele falou: pastor, eu dei no mesmo dia, porque fome não espera. E aquele irmão foi punido porque ele disse isso para o pastor, né? Então, tem gente hoje, irmão, que está presa ao sistema religioso, que não tem mais, né? Está tão preso que não consegue mais defender a verdade. Irmãos, você confrontar o seu líder com amor, você falar algo para ele, não é pecado. Sabe o que é pecado? É você desrespeitá-lo. Sabe o que é pecado? É você não tratar ele dignamente, né? Se você chegar, confrontar ele com a falta de respeito, né? Você chegar e falar, sabe, de uma forma desrespeitosa, mal educada, isso sim é pecado. Isso com qualquer pessoa, não apenas com o seu líder, mas com qualquer pessoa. Mas se você chegar com amor, né? Falar numa boa, com amor, dentro da palavra, isso não é pecado. Só que a gente aprendeu, irmãos, a gente aprendeu que o líder, ele não pode ser confrontado, ele pode estar errado do jeito que for, eu tenho que obedecer ele, né? Aí eles usam o exemplo de Moisés, né? Usam o exemplo de Moisés, um contexto totalmente fora, né? do contexto atual.
Eu não posso, ainda que o líder esteja errado, eu tenho que obedecer ele. Ainda que ele esteja errado, eu não posso falar nada para ele não, porque ele é o meu pastor, ele é o meu líder. Se antes dele ser seu pastor e ser seu líder, ele é seu irmão em Cristo. E Jesus disse que se você vê o seu irmão cometendo um erro e você não avisar, você está pecando. Você está pecando, então não é pecado, né? Aconteceu um caso de um irmão, né, que falou com um pastor acerca de uma outra pessoa. Aí o pastor falou assim: nem fale o nome dessa pessoa para mim. Irmãos, se é eu ia dizer para o pastor: pastor, mas o senhor não disse que perdoou o irmão? Que perdão é esse que o senhor não consegue nem ouvir falar o nome dele? Só que a pessoa está tão presa ao sistema religioso que não tem coragem de falar isso. Não tem coragem de dizer assim: meu irmão, você sabia que você está errado? Meu irmão, não é porque você é pastor que você não pode ser chamado a atenção pelas suas ovelhas, não. Tem um pastor que eu acho muito legal, eu acompanho as pregações dele, é o pastor Osiel, né? Osiel Gomes. Eu gosto muito das pregações daquele pastor, eu acho ele muito humilde, né? E eu gosto muito, e recomendo os irmãos a assistirem as pregações dele. Eu gosto muito das pregações. E pastor é humilde, irmão. Pastor é simples. Pastor não é... porque eu sou pastor, o irmão não pode me chamar atenção, né? Se o irmão me chamar atenção, o irmão está sendo amaldiçoado, porque eu sou líder. Não, irmão, nós não estamos acima da palavra. Nós não estamos acima da palavra. Jesus disse que se você vê o seu irmão cometendo erro, você não avisa, você está pecando. Então ninguém está acima da palavra. Ninguém está acima, né, do Senhor. Amém? Então espero que essa mensagem ela tenha falado aos corações dos irmãos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Querido eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor, te exaltar, Senhor, por esse momento tão precioso, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes na tua presença. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a que nós sigamos, Senhor, o exemplo daquele homem que era cego e que o Senhor o curou. Pai, ele foi grato ao Senhor, ele defendeu a tua verdade, ele te adorou, ele reconheceu que o Senhor é o Messias, ele reconheceu que o Senhor é Deus, ao passo em que aquele outro, Senhor, que também recebeu uma cura, aquele outro que também foi beneficiado pelo Senhor, te traiu, Senhor, ele foi ingrato com o Senhor. Senhor, nos dá força, nos ajuda, Senhor, que sigamos, Pai, o bom exemplo daquele homem que havia sido cego. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos de muitas pessoas que estão presas ao sistema religioso, de muitas pessoas que estão, Senhor, obedecendo homens cegamente, de muitas pessoas, meu Pai, que não conseguem mais defender a Tua palavra, não conseguem mais defender a Tua verdade. Pai querido, e por conta dessas situações, quantas pessoas têm odiado a Tua palavra, têm odiado o Evangelho. Pai querido, nos ajuda, nos dá força, Senhor, para vivermos, Senhor, a Tua palavra e para um dia, Senhor, estarmos com o Senhor na eternidade. Pai querido, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para sempre, em nome do Senhor, que essa mensagem ela possa produzir no meu, no seu, nos nossos corações, frutos de arrependimento, de mudança, para que possamos alcançar a eternidade. Amém? Deus abençoe a todos.